Vamos ver aqui o que é o Evangelho. Primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 2. Abra o seu coração. Não veja as mensagens que você está recebendo. Não atenda seu celular por nada. Tenha todo o respeito e temor à palavra do Senhor. Amém? Se o seu celular está ligado, não atenda. Não confira aí os seus e-mails. Isso é para depois. Não saia para atender seu celular também. E creio que você sabe disso, né? É coisa que nem precisa ser dito. Amém? Bíblia Sagrada, se você vai ler no seu celular, 1 Coríntios capítulo 2. Amém? Glória a Deus. Vamos ler esse texto, esse capítulo 2. É a minha intenção, acabando agora o livro de Atos na sexta-feira, começar a estudar, ler com vocês os Coríntios, 2 cartas aos Coríntios, tá bom? Devemos acabar sexta-feira que vem agora ou a outra e a gente começa no livro de Coríntios. Capítulo 2, versículo 1, todo mundo preparado? Quantos querem a palavra de Deus? De verdade, você quer a palavra de Deus? Ou será que você quer um chazinho? Quer um chazinho? Quer uma sopinha? Uma palavrinha que tudo vai dar certo? Quer um discursozinho para dizer que tudo vai dar certo? Ou você quer a palavra de Deus? Está muito fraco isso, o que você quer? Eu estou com dúvida com respeito a vocês. Vocês querem a palavra de Deus? Amém, glória a Deus. Vamos ler o texto então. E o Paulo já começa assim, dando no meio da gente, ó. Olha lá, capítulo 2, versículo 1, ele fala assim: Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, nada. Eu decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive no meio de vocês. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do poder, do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Amém? Até aqui nós vamos ler mais. Mas, por aqui, quando você vê isso daqui, olha, a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder. Presta atenção. Quando você ouve tal declaração, geralmente pensa-se, não vou nem falar que vocês pensam o que nós pensamos, mas pensa-se que está se dizendo, está se referindo a orar em línguas, profetizar, dançar no Espírito, né? Como o outro diz por aí, é o reteté para cá, é o reteté para lá. Não tem nada a ver isso com o poder de Deus. Nada a ver, senhoras e senhores. Quando você ouve um texto como esse, se você não se aperceber, você vai achar que quando Paulo está falando de poder, muitos estarão pensando em línguas estranhas, profecias, ver anjo, ver arcanjo, ver querubim. Paulo está falando, eu não fui até vocês com ostentação, com sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito. Demonstração do Espírito. E não é um Espírito, é do Espírito. Não é em habilidade humana,
Porque hoje está cheio por aí, meu irmão. O evangelho está misturado com o psiquiatrismo, com o psiquismo. O evangelho está misturado com sociabilidade. Existe uma grande mistura de misticismo no evangelho. O evangelho, meu irmão, quando ele vem puro e cristalino, ele faz você tremer. Ele abala as estruturas. Então Paulo assim, ele fala, não é com demonstração de sabedoria humana, de habilidade humana, mas do Espírito e de poder. Pastor, como é que o senhor sabe que não é assim orar em línguas, profetizar, ver anjo, ver arcanjo, rodar, dançar, pular? Eu sei por quê. A ferramenta do Espírito, meu irmão, não é apenas uma oração. A ferramenta do Espírito é a palavra de Deus. Ou você conhece outra? Ou você conhece outra? A Bíblia não diz que a espada do Espírito é a palavra de Deus? Diz ou não diz? A espada do Espírito é a palavra de Deus. Não há teoria sobre Deus. Não há literatura sobre Deus, não. Mas a espada do Espírito é a palavra, o hálito, o sopro de Deus, a voz de Deus que vem em nós e faz nos tremer. O salmista falou muito bem quando ele diz, a voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor quebra os cedros, a voz do Senhor quebra o Líbano, a voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é majestosa, ela desfaz todas as barreiras. A voz do Senhor não é a literatura sobre o Senhor. Então quando ele fala em demonstração do Espírito e de poder, não dê asas à sua imaginação, não. Não é você ficar fora de si mesmo, não. Não é você ser tomado apenas em êxtase, não. Porque isso qualquer religião faz. Qualquer um faz. Existe uma diferença no Evangelho. E aqui Paulo no capítulo 2, ele está falando sobre as características da mensagem evangélica. Então não é questão de sabedoria, de habilidade humana, de competência humana, não é questão disso. Então ele fala no versículo 1 que eu li para vocês, e eu, irmão, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus. O testemunho de Deus. Qual é o testemunho de Deus aqui? Qual é o testemunho de Deus? Ele fala aqui no versículo 7, mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, o qual Deus preordenou. Qual é o testemunho de Deus? Olha para mim. Qual é esse testemunho que não pode vir em habilidade, em competência humana? O testemunho de Deus é Cristo. É Deus se esvaziando, se tornando um de nós. É Cristo se esvaziando e tornando-se um de nós. Esse é o testemunho de Deus. Ele deu um testemunho, deixou uma marca. Não tem quem dê um passo nessa terra que não mencione Jesus, meu irmão. Que não mencione o Senhor da glória. Se você vai falar o dia, o mês e o ano, você tem que usar Jesus. Os hospitais estão cheios de menções sobre Jesus. Mesmo que seja para falar uma coisa errada, mas sempre Jesus estará presente. Deus deu um testemunho. Ele veio aqui. Ele veio aqui. Ele andou aqui no nosso meio. Ele caminhou aqui nessa terra. Aquele que criou tudo que você vê e aquilo que você não vê. Hoje Jesus poderia chamar o Einstein para dançar e falar, e aí Einstein, o que você disse? Ele poderia chamar o Lavoisier e dizer, vem aqui Lavoisier, um dos grandes cientistas da história. E falar, e aí o que você disse? Jesus tiraria para dançar qualquer cientista, porque ele disse, tudo que foi feito sem mim não existiria. Tudo que existe sem mim não existiria.
Ele disse que nele, ele disse em mim, as coisas invisíveis e as visíveis foram criadas. Dorme com esse barulho, Einstein, né? Dorme com esse barulho, os intelectuais. Deus deu um testemunho, Cristo aqui entre nós. Jesus aqui entre nós. Até hoje os psicólogos ficam discutindo com a gente. Esse mania de você expulsar demônio, isso não existe, isso é coisa da cabeça, é uma pessoa doente. Aí você fala, então vem aqui, ô psicólogo. Eu vou pegar o endemoniado e você pega o doente. Vamos ver quem acaba primeiro. Vamos ver quem acaba o trabalho primeiro. Todo mundo fica calado perante Jesus. Todos ficam calados. Deus deu um testemunho. E não é linguagem que vai expressar isso, meu irmão. Não é linguagem. Verso 2. Porque decidi nada saber entre vocês, senão Jesus Cristo e esse crucificado. E foi em fraqueza, muito temor e grande tremor, que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a fé de vocês não se apoiasse em sabedoria humana. Está cheio de cristãos aí, apoiado em habilidade humana. Está cheio de gente por aí. Estou participando de uma campanha, coisa humana. Estou fazendo parte de uma corrente, coisa humana. Eu estou participando aí de uma cruzada, coisa humana. A nossa fé, a sua fé está baseada e fundamentada no quê? Se hoje você perdesse tudo, como você levantaria amanhã? Ia apontar o dedão para Deus? Ia falar onde estava tu? Se amanhã você acordar sem nada, despido, nu, aonde está apoiada a sua fé, meu irmão? Vamos, não é teoria não, é para você pensar mesmo. Então aqui, o que eu vejo aqui do versículo 1 até o versículo 5? Eu vejo a centralidade da cruz. Tudo está centralizado na cruz de Cristo. Tudo está centralizado na cruz do Senhor. Versículo 6. Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria deste século, nem a dos poderosos dessa época, que se reduzem a nada. Mas falamos a sabedoria de Deus em mistério. Outrora oculta, o qual Deus pré-ordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos desse século conheceu, porque se tivesse conhecido, jamais crucificaria o Senhor da glória. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. A origem, olha para mim. Primeira coisa, a origem desse testemunho, a origem desse evangelho. Versículo 7. Mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta. Falamos a sabedoria de Deus. Qual é a origem? Deus. Deus é a origem disso tudo. É nele que está fundamentado, na Trindade. O que eu vejo também aqui? Quando começou? Verso 7 ainda. Mas falamos a sabedoria de Deus, a origem, em mistério outrora oculto, o qual Deus pré-ordenou desde a eternidade. Quando começou? Na eternidade, não tem começo. Isso que Deus revelou para você, essa salvação em Cristo, que o Senhor te revelou, começou quando? Começa em Deus. E quando começou? Na eternidade. Na eternidade. Quem encontrou? Versículo 7 ainda. Quem encontrou? Mas falamos a sabedoria de Deus em mistério outrora oculta, o qual Deus pré-ordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos desse século conheceu.
Quem encontrou? Ninguém. Quem buscou? Ninguém. O Moisés disse lá no Deuteronômio, ele falou isso aí, quando ele falou assim, olha, quem subirá? Quem descerá? Quem dirá? Achei, encontrei. Ninguém encontrou. Origem em Deus. Quando começou? Na eternidade. Quem alcançou? Ninguém. Tudo bem até aqui? Eu quero provocar você. Olha para cá. Quem encontrou isso? Ninguém encontrou, meu irmão. Ninguém encontra. Não há um mortal nessa terra que encontre Deus. Não há. Não existe um ser humano, por mais habilidoso que seja, que encontre Deus. A ciência está aí, olha, falando um monte de coisa, evoluiu pra caramba, já não tem mais um pouquinho de planeta, tem um monte de planeta. Agora estão descobrindo que novas galáxias, novos sóis, novos sistemas, buracos negros aparecendo, a humanidade está pavorosa, está todo mundo com medo. De tempo em tempo surgem novas conversas de que o mundo vai ser engolido por um buraco negro. Nós não conseguimos dar conta nem do nosso sistema. O nosso sistema solar, o nosso Sol, é uma estrela de quinta grandeza. Nós não entendemos nem o nosso Sol. Nós não alcançamos nem o Sol. O homem foi na Lua, deu um pulinho em Marte e manda algumas sondas por aí, mas ele não chega no Sol. O homem não dá conta de um solzinho, uma estrelinha de quinta grandeza. Você acha que o homem encontra Deus? Nunca encontra. A origem é de Deus. É desde a eternidade. Quem o encontra? Nenhum poderoso encontrou e nem encontrará. Pastor, então como é que nós somos salvos? Como é que nós somos salvos? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu, que entregou, que enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você não o encontra, é Ele que o encontra. Romanos capítulo 3 vai dizer, não há um justo sequer, não há um que busque a Deus, não há um certo sequer, todos se extraviaram, um a um se foram, abandonaram, nenhum, há uma alma sequer que busque a Deus. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas Deus prova o seu amor para conosco, que sendo nós ainda fracos, Deus deu o seu Filho, enviou o seu Filho em igualdade de carne para morrer por você e por mim. Não há quem busque a Deus, meu irmão, nunca é nessa armadilha. É Deus que vem nos buscar. É Deus que vem nos encontrar. Uma das coisas, um dos quadros mais chocantes que eu acho do filho pródigo, é quando o filho pródigo volta para casa. Aquele menino que desdenhou do pai, desfez do pai, foi embora, gastou tudo que nem era dele. E depois de gastar tudo, ele decide voltar para a casa do pai. Mas um dos mais belos quadros, não é que o filho está voltando para o pai, é que o pai está indo ao encontro do filho, e o texto diz claramente que o pai o abraçou, o pai o beijou, o pai o trouxe para si, é o pai que vai ao encontro. É esse o evangelho que você crê, é o evangelho que Deus vem ao nosso encontro, porque não há um só que busque a Deus, não há um só. Então, como é que você pode ficar aí com essa cara de contristado, desanimado, dizendo, ai, eu pequei de novo, eu falei de novo, não tem mais jeito para mim? Não é você que decide isso. O que você pode fazer é rejeitar isso, não decidir isso. Ele vem ao nosso encontro. Ele vem ao seu encontro. O versículo 8 de novo. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos desse século conheceu. Porque se tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória.
Não conheceu. Lógico que não. Em teologia existe um termo, existe uma palavra chamada teofania. Diga teofania. É uma palavra em teologia que serve para significar as manifestações de Deus. É isso que é teofania. As manifestações de Deus. As vezes que Deus se manifestou. Por exemplo, Deus se manifestou com Abraão num cordeiro. Deus apareceu para Abraão em forma de anjo. Deus se manifestou para Josué em forma de um guerreiro, um soldado guerreiro. Deus se manifestou lá para Moisés na sarça ardente. São as teofanias, a forma de Deus se manifestar. E Deus é tão tremendo que Ele foi revelando-se a si mesmo gradativamente para preparar o homem para recebê-lo. Sabia disso? Se você for ler a Bíblia com esse objetivo de ver as manifestações de Deus, Deus se revelando, Ele vai se revelando gradativamente para que o homem possa recebê-lo. Ele se revela de um jeito bem infantil, e ele vai deixando isso mais claro. Quando chega na época dos profetas, ele não aparece mais em forma de fogo. É diferente, que ele vai aprofundando as revelações, mas tornando as coisas mais sensíveis, mais assim abstratas. Ele começa de um jeito bem concreto, e Ele vai trazendo isso para nós, a forma que Ele vai se revelando, para preparar a humanidade para o dia que Ele viria aqui. E mesmo com tanta revelação, quando Ele veio, diz, capítulo 1 de João, o texto diz bem assim: Ele veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Capítulo 1 de João, a partir do versículo 9, estava ali a verdadeira luz que ilumina. Está me ouvindo ainda ou não? Capítulo 1 de São João, versículo 9, vai dizer assim: ali estava a verdadeira luz que estava chegando ao mundo. E a luz iluminou no meio das trevas, e viu-se uma grande luz. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Ele veio ao seu encontro, Ele veio ao meu encontro. Tudo está centrado na cruz, do versículo 1 ao versículo 5. Tudo está centrado na cruz. Do versículo 6 para frente, nós temos o plano de Deus. Fazer com que esse testemunho se manifeste em nós. Se manifeste para nós. Se manifeste dentro de nós. Não é você que o encontra, é Ele que te encontra. Não é você que o encontra. Você apenas confere. Opa, encontrei. Percebi que eu fui encontrado. É o máximo para você. Você apenas confere. Ah, fui encontrado. Versículo 8 ainda. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu. Porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Você consegue pensar comigo? Olha para cá. Você consegue pensar? Você consegue fazer uma maçã? Você consegue criar uma maçã? Mas você não consegue? Estou passado. Não consegue? Uma maçãzinha? Um amendoim então, que é menor, um amendoinzinho. Consegue criar? Você consegue fazer uma abóbora? Tá bom, um alface. Consegue criar um alface? Não. Pois é, meu irmão. Se o humano o conhecesse, saberia que ele não fez apenas a alface ou a maçã, mas
cada elemento que você vê e até o que você não vê. Já parou para pensar, meu irmão, que a Terra está onde está, porque existe uma lua em X lugar, um sol em X lugar, planetas em X lugares, e tudo isso em pressão, faz a Terra ficar onde ela está, e Deus planejou isso. Você já parou para pensar nisso, não? Você sabia que esse mundo ele está solto no universo? É uma bola solta no cosmos. E que ele só fica onde fica. E que você só consegue ver a sua sombra durante o dia, porque existe uma lua que tem que estar ali e tem que se movimentar naquele movimento. E que as ondas do mar chegam aonde está por causa da lua, e ele planejou isso. E que você pode plantar e colher porque a lua está onde está, o sol está onde está, e você tem meses, você tem dias, você tem anos, porque ele planejou isso. O nosso planeta é o único que não é solapado como os demais planetas. Por quê? Ele fez tudo isso, desde uma simples bactéria até o mais complexo elemento. Foi Jesus, foi o Senhor Jesus quem fez, que criou. Por isso ele fala, se vocês conhecessem, jamais vocês teriam crucificado o Senhor da glória. Vocês não conhecem. Vocês não o conhecem. Ele está falando para nós. Nós, no caso aqui, o conhecemos porque Ele se revelou a nós. Ele se revelou a nós. É aquela passagem de Pedro. Jesus chega para os discípulos e fala, o que estão falando de mim? O que é que estão falando de mim por aí? Estão falando isso, falando aquilo outro, não sei o quê. E disseram um monte de profeta. E só profeta barra pesada. As profetas, o nome dos profetas que disseram era só profeta barra pesado, não tinha profeta manso não. Depois eles falaram um monte, aí Jesus falou assim, e vocês, o que vocês dizem de mim? Eles ficaram se olhando, um olhou para o outro olhou para um, silêncio. E vocês o que dizem? Pedro disse, tu és o Cristo do Deus vivo, tu és o Filho do Deus vivo. O que Jesus disse? Muito bem, Pedro, mas não veio de você. Quem contou para você foi meu Pai, porque ninguém sabe. Nós sabemos por revelação, meu irmão. Então você fica levando essa vida medíocre, essa vidinha de comer, de beber e de dormir. E se você não comer melhor, você fica com raiva de Deus. Se nós o conhecêssemos, aproveitaríamos muito mais a nossa vida e renderíamos muito mais a Ele. Porque tudo que você tiver fome dessa terra, você vai voltar a ter. Tudo que você tiver fome nessa terra, você quer mais dinheiro, não vai saciar. Você quer mais prazeres, não vai saciar. Até que acabe a sua força, até que você envelheça. Se nós o conhecermos, se você o conhecer de verdade, você não abrirá a mão dele por nada. Por nada. Então não somos nós que o conhecemos, é Ele que nos conhece. É Ele que se revela. E como é que Ele se revela? Como é que Ele faz isso? Versículo 10 a seguir. Versículo 10. Mas Deus nolo revelou pelo Espírito. Deus nolo revelou. Essa centralidade da cruz de Cristo. Essa centralidade da cruz de Cristo. Essa profundidade da cruz de Cristo. Que você só recebe em fraqueza. Só se recebe em fraqueza. Ele fala, mas Deus nolo revelou pelo Espírito. Porque o Espírito a todas as coisas prescruta, até mesmo as profundezas de Deus. O Espírito que habita em você e em mim é o mesmo Espírito que habita nas profundezas de Deus. Então por que, pastor, eu não sei tudo? Porque você não se deixa levar, porque você não se doa, porque você não se dá. Porque o mesmo Espírito que mora dentro do ser de Deus é o mesmo Espírito que mora em nós. Vai explicar mais isso aqui, olha. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem,
senão o próprio Espírito dele? Olha só, porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o próprio Espírito que nele está? No caso, o Espírito do homem agora, Espírito minúsculo. Assim também, as coisas de Deus ninguém conhece, senão pelo Espírito de Deus. É uma ilustração, é uma historinha. Olha para cá. É uma historinha, é um exemplo. Ele fala, ninguém conhece as coisas de Deus, se Deus não revelar. Aí ele conta a historinha. Do mesmo jeito que ninguém conhece o homem, senão o Espírito do homem. Por exemplo, eu não sei o que está passando agora na cabeça do Léo. Não sei nada. O que está no coração dele. Mas o Espírito que nele está sabe. O Espírito dele que nele está sabe. Porque o homem tem o Espírito do homem em si. O humano tem o Espírito do humano. Quem conhece o humano, senão o Espírito que mora no humano? Do mesmo jeito, ninguém conhece as coisas de Deus, senão o Espírito que mora no próprio Deus. Irmãos, isso é para fazer a gente tremer. É para sacudir as pernas. Nossa, meu Deus, se um dia você fosse convidado para entrar na casa, sei lá da onde aí do Faustão, você ia tremer. E a casa do Faustão perto de Deus é um chiqueiro. Se um dia você for, eu também, não é só você não. Se formos convidados para ir na casa do Faustão, fica assim, poxa, aqui, poxa, dá um autógrafo, dá um autógrafo. Agora essa outra aí que acabou de sair do BBB agora aí, me falaram que hoje estava dando autógrafo em Suzano. Pelo amor de Deus, vai ter vergonha na cara assim lá na China. Vai pedir autógrafo pro professor. Um professor que ganha miséria aqui nesse país. Vai pedir autógrafo para ele. Dos professores que são chicoteados pela polícia. Então se eu e você fôssemos levar na casa do Faustão, ou sei lá quem você que pensa por aí, você fica assim, ai, ui. Pois é, meu irmão, não é na casa do Faustão não. Você está na casa de Deus. O Espírito Santo mora em você. A casa de Deus mora em você. É para fazer a gente tremer, meu irmão. Então é pelo Espírito que acontece isso. Ninguém conhece, senão pelo Espírito de Deus. Verso 12. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Como é que eu vou conhecer? Pelo Espírito, me foi dado. Eu não subi numa escada, eu não subi uma montanha, gente, presta atenção. Eu não subi numa montanha para conseguir. Eu não fiz força para conseguir, me foi dado. Me foi revelado. Eu não precisei fazer força alguma. Para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Verso 13. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, fazendo o quê? Conferindo coisas espirituais com coisas espirituais. Amém, irmãos? Como chegou a nós? Pelo Espírito Santo. Ele habita em nós, ele mora em você e ele ensina você. Como chegou até você essa revelação? Pelo Espírito. Ele habita em você, porque ele mora no soberano. Verso 13. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo. Não é achando que é, não. Não é falando o pastor falou, não. Não é apenas porque um pregador aí disse, porque pregador todo mundo prega, meu irmão. O que mais tem hoje é pregador não salvo por aí. Está cheio de pregador não salvo. Até aqui já houve pregadores que não eram salvos, que passou por aqui já, e não eram salvos. Existem pregadores que nem conhecem a cruz de Cristo. Aprendeu a falar. Aprender a falar, papagaio também aprende. Falar, papagaio também fala. Então, conferindo coisas espirituais com coisas espirituais. O que são coisas espirituais? Eu ganhei mais dinheiro, é isso? Eu tô mais próspero, é isso? Eu agora estou com um emprego melhor, é isso que é espiritual? Não. Eu estou cheio de ficar ouvindo essa conversa por aí. A prova de que Deus está comigo é que eu tenho dinheiro.
Ah, é? Brasília está cheio de ladrões com dinheiro. Quem disse que ter dinheiro é ser próspero? Onde você aprendeu isso? Aqui não foi. Na prova de que eu sou de Deus é que onde eu ponho a minha mão é abençoado. Eu conheço um monte de ímpio que onde põe a mão é abençoado. De repente o seu patrão mesmo. Tá lá, você é empregado dele, ele tem mais dinheiro que você. Então ele é crente então e você não? Porque se ter dinheiro é abençoado, então seu patrão é. E ele nem salvo é. Então conferindo coisas espirituais com coisas espirituais. O que é isso? O caráter da cruz. A mansidão, a humildade, a temperança, o domínio próprio. O buscar a face do Senhor em oração, o render-se ao Senhor, o socorrer o próximo. Aí para arrematar, verso 14. Ora, o homem natural, e talvez seja o seu caso, não sei, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus. Se você, olha para cá, se você ouvir uma coisa chocante assim, uma coisa assim estrondante, e você gostar, não é de Deus. Porque o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus. Se uma coisa chocante assim aconteceu, e você, entendi, pronto, acabou, não é de Deus. Acabou, está feito já. Porque naturalmente, pessoal, naturalmente nós não aceitamos o Evangelho. O que o Evangelho diz? Negue-se a si mesmo. Renuncia. Está com 2 mulheres, agora é uma só. Te deu dinheiro a mais e você não devolveu? Tem que devolver. Pastor, mas aí depende do caso. Não, depende do caso não. Depende do caso não. Pastor, ladrão que rouba ladrão não tem senha de perdão? Não, tem senha de inferno. Tem muita coisa sendo colocada na boca da Bíblia. O homem natural não aceita o Evangelho. O natural não aceita as coisas do Evangelho, do Espírito de Deus, porque são loucura. São loucura. Olha no capítulo 1 aí, o versículo 18. Olha o capítulo 1 aí, o versículo 18. Certamente a palavra da cruz é o quê? Loucura. Certamente a palavra da cruz, a palavra do Evangelho, é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, a cruz é o poder de Deus. Porque está escrito: eu destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Com a cruz ele fez isso. Então o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucuras, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas. Não é julgar de fazer juízo, viu, irmão? Essa palavra aqui, ó, o homem espiritual julga bem. Não é julgar de fazer juízo, é julgar de discernir, de entender. O homem espiritual discerne, interpreta bem todas as coisas. O homem espiritual não tem problema de interpretação, de discernimento de uma vida. O homem natural não entende nada, não entende as coisas de Deus, não entende. Pode entender a literatura bíblica, mas não as coisas do Espírito, não entende. Mas o homem espiritual julga bem todas as coisas. Não é ter juízos ou fazer juízos sobre alguém, é discernir bem todas as coisas. Mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Mesma coisa, discernido. No caso aqui é o seguinte: o homem natural e o homem espiritual. O homem espiritual, ele discerne bem tudo, mas não é discernido pelo homem natural. O que quer dizer isso? O homem natural vai olhar para o homem espiritual e vai falar assim: eu não entendo esse cara. Eu não entendo esse fulano. Por que ele é bobo assim? Alguns chamam de bobo, não é isso? O homem natural não vai conseguir discernir a gente. Então o homem espiritual discerne bem tudo.
Tudo. O natural, o espiritual, ele discerne bem. Mas não é discernido pelo natural. O natural não nos discerne. Ele fica sempre em dúvida. O que ele quer? O que está querendo? O que está querendo dizer isso? O que é isso? O que é aquilo outro? Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Verso 16, para arrematar. Pois quem conheceu a mente do Senhor, que possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. O que quer dizer, irmão? Pois quem conheceu a mente do Senhor, que possa instruir? Quem conheceu a mente do Senhor para que o possa instruir? Quem é o poderoso? Quem sabe disso? Mas nós temos a mente de Cristo. Então eu não sou aquele que julgo a mente do Senhor. Eu dou vazão para a mente do Senhor. A mente do Senhor está dentro de mim. O Espírito Santo é a mentalidade de Deus, gente. O Espírito Santo é a mentalidade do Senhor Jesus, meu irmão. Por isso, mais para frente, Paulo vai falar assim que nós somos joias preciosas colocado em vasos frágeis. Que é esse corpo fraco. Porque um Deus todo-poderoso, Criador do céu e da terra, que mora em nós. Nós temos a mente de Cristo, nós temos o Espírito de Cristo. Ele quer falar através de nós. Ele não quer impor através de nós, irmãos, por favor. Ele quer falar através de nós. Antes de você abrir a sua boca para falar, demonstre em uma vida digna. Demonstre. Para de picuinha, porque o que está morando em nós é superior. O que habita em nós foi o que fez o mundo, irmãos. O que habita em você e em mim é o que criou o universo. É o que fez o mundo. É o que mora em você e em mim. Amém, irmãos? Então, a centralidade da cruz, o plano eterno de Deus, que foi revelado em nós através do Espírito Santo. Tudo está centrado na cruz, tudo lá na cruz do Calvário. Tudo centrado na cruz. Esse é o plano eterno de Deus, que foi revelado a nós, 2000 anos depois, no nosso caso aqui, pelo Espírito Santo que mora em nós. Curva sua cabeça, fecha os seus olhos. Curva sua cabeça, fecha os seus olhos. Abra o seu coração. Feche os seus olhos. Curva a sua fronte.